torcedor vascaíno, tudo bem com vocês? Espero que sim. Elias chegou para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o jogo que o Vasco da Gama tem contra a equipe do Bahia em São Januário. Jogo que acontece hoje às 7h30 da noite em São Januário, no nosso Caldeirão, com transmissão apenas da Amazon Prime. Já fica ligadão aí para você sintonizar no canal aí da Amazon Prime para não perder esse jogo do Vasco da Gama, que é válido pelo primeiro turno ainda do Campeonato Brasileiro, pela 16ª rodada, o jogo que o Vasco deve, contra o Bahia. Lembrando que ainda terá um jogo no segundo turno lá na casa do Bahia, em Salvador, na Fonte Nova. A gente vai falar muito aqui sobre os desfalques que o Vasco tem e também jogadores que vão reforçar o Vasco da Gama para essa partida de hoje. Já peço aquela colaboração, dá aquele like, se inscreve se você não é inscrito, dá essa força, compartilhe o nosso vídeo para aumentar o nosso alcance aqui na plataforma. Beleza? Então vamos lá. Vamos começar aqui falando, dos desfalques que o Vasco tem, O zagueiro Robert Renan teve uma convulsão durante o jogo contra a equipe do Flamengo, O clássico aconteceu no domingo passado. Robert Renan, por ter sofrido essa convulsão na partida contra o Flamengo, teve que sair, não conseguiu terminar jogando, O médico que atendeu Robert Renan falou que o protocolo de convulsão, o jogador tem que sair imediatamente da partida e ficar 5 dias em observação, e por isso Robert Renan não encara o Bahia hoje e é desfalque. E no lugar do Robert Renan, o Lucas Freitas, que estava suspenso no jogo contra o Flamengo, retorna e vai jogar ali mesmo, pelo lado esquerdo. Robert Renan e o Puma, como lateral esquerdo, improvisado novamente, porque o Piton é desfalque dessa partida. E ao lado do Robert Renan vai ter o Cuesta ali, PH. E lá na frente, fazendo ali a contenção, protegendo os zagueiros do Vasco da Gama na cabeça de área, Hugo Moura e Barros, novamente. Uma dupla aí que, na minha opinião, vai dar muito certo e vai dar uma consistência muito boa para o Vasco defensivamente. E lá na criação das jogadas, nosso camisa 10, o mágico Felipe Coutinho, isso mesmo, Coutinho vai estar armando as jogadas do Vasco da Gama. E lá no ataque, temos aí uma dúvida se o Nuno vai começar jogando ou não. Caso o Nuno não começar jogando, o David pode entrar no lugar do Nuno, porque o Nuno sofreu aí, torceu o tornozelo, no caso, no jogo contra o Flamengo, naquela entrada criminosa daquele, cara, não vou nem me expressar dessa forma para mim não perder a cabeça, do Bruno Henrique, aquele jogador maldosinho pra caramba, da mulambada, deu ali um pisadão, e torceu o joelho do Nuno, mas graças a Deus aí, o Nuno já se recuperou, treinou. Inclusive o Tietê também treinou, mas o Tietê não vai jogar. A tendência é que o Tietê fique no banco de reservas, mas eu acho que vai ser preservado pelo Diniz. Mas enfim, se o Nuno não começar jogando, o David começa jogando na escalação inicial. O Verratti vai começar jogando sim, você que é contra o Verratti iniciar jogando. Eu sinto muito que o Diniz confia muito no Verratti, é um dos homens de confiança dele, e a tendência que o Verratti vai estar lá fazendo a função de centroavante, vai começar o jogo. Possa ser que o Diniz tire ele no segundo tempo, caso não estiver dando certo, E no lugar do Ryan, que está suspenso, é desfalque para esse jogo, tomou o 3º cartão amarelo contra o Flamengo. O Carlos Andrés Gomes vai fazer a função
de ponta direita. Isso não é problema, que é a função de ofício do Carlos Andrés Gomes, é a principal função dele. Ele até faz funções similares, né? Mas a principal é a ponta direita. Ele também consegue jogar na ponta esquerda e também consegue jogar aí como segundo atacante. O nosso colombiano Carlos Andrés Gomes. E à disposição, né, no banco de reservas, vamos ter Lucas Oliveira, o zagueiro que jogou até muito bem, né, contra o Flamengo. Foi um dos que mais desarmou na rodada. Se eu não me engano, ele foi o jogador que mais desarmou na rodada, né? Foi o defensor aí que mais desarmou. Teve um destaque muito bom, jogou muito bem no clássico contra o Flamengo. Me surpreendeu porque quando ele entrou naquela ocasião no lugar do Robert Renan, eu já tinha jogado a toalha. Eu falei, meu irmão, tudo dá errado, isso, aquilo, outro. Comecei a se lamentar, ver aquela carga negativa, mas graças a Deus aí o Lucas Oliveira jogou muito bem, não sentiu ali a pressão na partida e conseguiu impor seu futebol, ganhou várias divididas, cortou com muita autoridade, ganhou também no corpo, nas jogadas contra os atacantes do Flamengo, né? Então o Lucas Oliveira me surpreendeu muito. Só não tem ali uma boa saída de bola, isso aí não tem como. Tem coisas aí que só com tempo mesmo e muito treinamento, cara, para melhorar. Tinha vezes ali que ele dava um rubicão, tirava logo para lateral para não se comprometer, mas eu até gostei. Eu gosto de zagueiro assim que faz o básico, faz o simples, o feijão com arroz. Agora se o cara tem um pouco de qualidade, né, igual o Cuesta, Robert Renan, vai ali, dá um passe diferente, tenta fazer um passe ali que quebra linhas, isso, aquilo, outro. Enfim, teremos também à disposição do técnico Fernando Diniz, né, ou Nuno ou David. Poderemos ter aí também o Tietê. O Tietê pode ser aí uma alternativa no banco, né? Enfim, ainda não saiu aí a lista de relacionados oficial, mas a tendência é que o Tietê possa ser relacionado. E temos novidades, cara, no banco. O Wilder, volante da base, foi relacionado. E também acho que é Minete, um jovem também, cara, um garoto de 16 anos em alguns meses aí, vai ser relacionado também para essa partida. Diego Mizete, sei lá, cara, me deu um branco aí no sobrenome dele, Diego Minete, negócio assim, foi relacionado também, jovem da base. Teremos Paulinho também, relacionado para essa partida, Matheus Carvalho à disposição do Diniz. E vamos ter também Garré, aqueles lá que é mais do mesmo, né, que também não desequilibra, e às vezes até compromete, né, cara? Mas Garré ali é a última opção ali do meio de campo, porque o reserva do Coutinho é o Matheus França, para meia ali, o Garré é a última opção. E o reserva pro Verratti a gente não tem. Então, caso o Diniz queira substituir o Verratti, ele tem a opção aí do David. E é isso. Tietê, de repente, pode ser relacionado para essa partida. O Jair não volta agora. Piton também, né? Desfalque. O Jair só no que vem. Piton ainda está se recuperando de lesão. Enfim, nosso goleiro Léo Jardim lá, né, dando segurança para a nossa defesa. Nosso belo goleiro Léo Jardim. E esse é o time, cara. Esses são os jogadores que estão disponíveis pro técnico Fernando Diniz aí poder dar o seu melhor na escalação, que o Fernando Diniz também não venha inventar, improvisar. Ele já viu que não temos mais margem para erro. O negócio agora é fazer o feijão com arroz, zagueiro no lugar de zagueiro,
lateral no lugar de lateral, meia no lugar de meia, centroavante no lugar de centroavante, pontas no lugar de pontas, nada de ficar inventando, nada de querer ser professor Pardal, porque a gente tem que pontuar, temos que ganhar. Pontuar também não é o suficiente, temos que ganhar. A equipe do Bahia, que é uma bela equipe, tem jogadores de muita qualidade, como Cauli, Everton Ribeiro, jogadores que têm qualidade na bola, com a bola no pé, né? Um técnico também de qualidade, como o Rogério Ceni, um cara muito inteligente que vai vir com aquele time que tem também muita posse de bola, né? Consegue envolver os adversários. O Bahia geralmente joga ali com 3 homens ali, né, no meio de campo, 3 a 4 homens ali, né? Dois volantes e 2 meias ali, né, para encorpar o meio de campo, para ter a posse de bola. Então o Diniz tem que se ligar nisso, né? Porque o Diniz também gosta que o Vasco tenha posse de bola, né? É o estilo de jogo do Fernando Diniz, posse de bola. O Bahia também gosta muito desse estilo de jogo, o técnico Rogério Ceni. Então o Diniz tem que ficar ligado, né? Vai ter momentos ali que o Bahia vai querer segurar a bola ali, né? Tem jogadores de qualidade ali para reter a posse de bola. E aproveitar, cara, com velocidade ali nas pontas ali, com o Andrés Gomes, ou o Nuno, ou o David ali, né? E conseguir aproveitar os contra-ataques ali, né? E também servir muito bem o nosso centroavante Verratti. E para isso também temos ali um meio de campo, né, com o Coutinho. E a defesa do Vasco, estou muito feliz aí, né? Que agora eu posso confiar em qualquer um zagueiro, sendo Lucas Freitas, Robert Renan e o Cuesta. E até mesmo o Lucas Oliveira, né? Quando ele quer performar, ele consegue. Enfim, vamos buscar esses 3 pontos aí, né? E se o Vasco conseguir a vitória, vai dar um salto na tabela, né? Um jogo a menos, que pode levar a gente ali até para a 13ª colocação, aí, dependendo dos resultados dos adversários, né? O Vasco se encontra ali na 16ª colocação, a 2 pontos do primeiro da zona, que é o Vitória. Então temos que fazer aí esses 3 pontos para subir na tabela e para tranquilizar também o trabalho aí do técnico Fernando Diniz, né? E para ele também conseguir, né, ganhar uma sobrevida no Vasco e também aí não trabalhar pressionado, né? Quem sabe aí o trabalho dele ter uma evolução, né? Porque já teve muitos altos e baixos do trabalho do Diniz no Vasco, né? O ápice do trabalho dele, né? O melhor momento dele no Vasco, dirigindo o Vasco, foi o resultado de 6-0 em cima da equipe do Santos, jogando lá no Morumbi. E os baixos, né? Tem muitos. Uma derrota, o time não jogando nada contra o Juventude, só tocava a bola ali atrás. Teve também esse empate contra o Ceará também, que ele fez umas modificações malucas ali no segundo tempo, que comprometeu, e a consequência foi tomar um gol, né? Teve também aquele empate que o Grêmio fez ali, né? E poderia até ter virado no final do jogo, aquele 1-1 contra o Grêmio. Então já teve muitos altos e baixos aí, né? O Vasco já deixou muitos pontos escaparem aí, né? O técnico Diniz não pode ter mais erros, cara. É erro zero. Agora jogar todo jogo como se fosse uma decisão, não ficar inventando, não ficar improvisando, fazer o feijão com arroz. É claro que tem momentos ali do jogo que ele pode até tentar fazer algo diferente. Mas enfim, é isso. É isso, torcedor. Vamos em busca desses 3 pontos, um jogo dificílimo. A equipe do Bahia também está 3 jogos sem vencer, também não está num momento bom. Tem que aproveitar o fator casa, né? Que São Januário volte a ser o caldeirão e que a gente consiga essa vitória aí, né? E tira toda essa nhaca aí que o próprio técnico Fernando Diniz, né, junto com os jogadores, estão deixando São Januário aí se tornar um território hostil, mas só que no caso para os próprios jogadores do Vasco, né?
O adversário está se sentindo em casa e isso não pode acontecer com apoio de 20 mil vascaínos, né? Então, vamos mudar aí um pouco esse cenário aí, né? E trazer São Januário de novo, né? Pra gente, trazer a torcida e que os jogadores aproveitem, né, a pressão a seu favor para conseguir fazer aí, né, a vitória e os pontos aí em cima da equipe do Bahia, que é um time de muita qualidade, um time que é difícil de jogar contra. E é isso, torcedor. Nosso vídeo fica por aqui, né? Depois da partida contra o Bahia, a gente vai fazer nosso pós-jogo, né? Só que eu vou estar trabalhando, a tendência é que eu venha fazer um pós-jogo só no outro dia. E é isso. Tamo junto aí, fiquem com Deus. Saudação vascaína.